Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esperando a Cristina. Esse é o lema. Bom, enquanto a gente espera, né? Enquanto a gente espera, a gente vai lendo, não é mesmo? Deixa eu ver o livro. Nós paramos, gente, já no processo 4. Olha só, no livro digital, página 120. E aqui, ó, no livro físico, página 130, realidade virtual. Esse processo é poderosíssimo. Mas antes de falar dele, eu quero falar para vocês do vídeo que eu coloquei ontem no ar, as 12 constelações evolutivas. 12 constelações evolutivas. É um texto com regras para a gente evoluir e ser mais feliz. Como seria a gente aprender a atender essas regrinhas básicas, né? Essas 12 constelações para a gente evoluir de forma mais rápida. Convido vocês a verem, tá bom? Tá aqui no Universo Consciência. Vamos lá. Processo número 4, realidade virtual. Use esse processo quando estiver se sentindo bem e quiser praticar uma vibração de permissão. Quando estiver lembrando uma experiência agradável e quiser prolongar e intensificar a sensação de prazer. Quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa. Então, é para a gente abrir a nossa permissão, né? Quando a gente está em permissão, o nosso receber está aberto, né? Vamos falar assim, nós estamos abertos a receber. E quando a gente quiser intensificar a sensação de prazer e bem-estar. Olha que coisa maravilhosa. Mas para isso você já tem que estar bem, né? E quando tiver um tempo extra e quiser usufruí-lo de maneira prazerosa, é isso. A sua escala de valor de referência, para quem não sabe o que é isso, tá? Aqui no capítulo 20, ele traz uma escala com 22 níveis de emoções, né? E você tem que estar entre o nível 1 e 8. Nível 1, eu vou ler para vocês, tá? Quais são esses níveis aqui, para vocês terem ideia, para quem não tem o livro, né? Para vocês terem uma noção. Ó, 1, alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. Esse é o nível mais alto. Paixão. A Cris chegou. Oi, boa tarde, lindona. Você quis prolongar as férias, né? Menina do céu. Vamos lá. Tá tudo certo, né? Onde você tá? Eu vou me achando aqui. Fala que página. Página 120. Eu tô aqui lendo. Vamos lá. Nível 3, entusiasmo, ânsia, felicidade. 4, crença, expectativa positiva. 5, otimismo. 6, esperança. 7, contentamento. E 8, tédio. Ou seja, você já está no limite do que é bom para você, né? Então, se você está entre esses níveis aí, né, de emoção, esse processo vai ser poderoso para você. Então, se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional, volte ao capítulo 20, examine as 22 categorias, né? E comece a analisar como é que eu estou me sentindo de verdade. Porque não adianta você fazer um processo que não está dentro do seu padrão vibrátil, não vai funcionar. E lembre-se que... Fala, Cris. Ô, Dulce, na verdade, eu ia pedir para você falar um pouco mais sobre essa questão de estar dentro do nosso padrão vibrátil. Sabe, só para trazer um pouco mais de clareza sobre isso. Porque às vezes você acha que está num padrão e está em outro, né? Então, como que de repente
uma dica, sabe, para a galera, como a gente pode estar melhorando essa percepção. Bom, depende muito do seu nível de percepção de você mesmo, né? Tem gente que não tem uma percepção muito boa de si mesmo e fica aí meio perdido. Mas para quem já treina isso um pouquinho, né? Ou seja, começa a se perguntar: o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né? E começa, mas você tem que ser brutalmente sincero com você, porque você vai se deparar com respostas que não são gostosas. Por exemplo, eu tô magoada, tô chateada. Por quê? Porque eu sou orgulhosa, não gosto de ser contrariada. Essa é a verdade, entendeu? Muitas vezes é essa a verdade. Eu tô falando de mim, gente. Tô falando de mim mesmo. Então, às vezes a gente tem que se deparar com essas verdades, sabe? Para a gente começar a entender o nosso padrão. E de verdade, são coisas que só tendo consciência você começa a trabalhar. Você não consegue mudar uma coisa que você não tem consciência. Então, essa análise é interna, é de você com você, sabe? É você olhar para dentro, é você olhar e começar a se perguntar: o que está certo sobre isso? Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo aqui? Né? E às vezes a gente confunde um pouco os sentimentos. Olha só, eu confundia muito esse negócio de estar magoada com raiva. São coisas muito diferentes, mas eu confundia. Por quê? Acontece muito de lá na infância a gente ter uma reação e as pessoas falam assim: ah, não fica com raiva, não. Aí você liga aquele sentimento àquela emoção. Ah, então isso que eu estou sentindo é raiva. Chama raiva. Porque, de verdade, quem é que falou para você que o que você está sentindo, o nome é esse ou aquele? Você ligou conforme as pessoas foram falando para você, né? E muitas vezes a gente estava sentindo, era na verdade um entusiasmo danado, e às vezes a pessoa falou assim: não, não precisa ficar com medo. Né? Quem dá muito esse exemplo é a Vivian Bragança, que ela fez uma coisa, só para não falar assim, né? Para não ficar dando exemplo que as outras pessoas dão e sem contar. Vamos lá. Ela dá muito esse exemplo, que ela fez uma coisa que ela achou que era muito legal na infância. Sei lá, essas coisas que a gente faz, né? Tipo, saltar 3 vezes, pular de não sei onde. E aí, a mãe dela chegou e falou para ela que ela estava em risco de vida fazendo aquilo, que ela estava se colocando em risco de vida, que ela não precisava fazer, sabe? Ou seja, botou um medo danado nela. Outra vez acontece assim: a gente vai, por exemplo, numa montanha russa, e aí você chega lá naquela expectativa positiva e você tá, sabe? A criança não tem muito controle, né, disso. E aí a mãe fala assim: não precisa ficar com medo, não, né? Vai ser legal, não precisa ficar com medo. Ela não entende o que a criança está sentindo. E a criança começa a confundir o que está sentindo. Parecia uma coisa positiva, mas então isso é medo. E aí lá na frente, quando a gente sente aquilo de novo, vamos supor, você está lá, vai fazer uma prova, ou você vai fazer uma entrevista, ou você vai, sei lá, fazer uma viagem que você nunca fez, uma viagem internacional, qualquer coisa. E aí você, quando tem essa expectativa, você fala: nossa, eu tô com medo. E você começa a achar que você está com medo. Então, você precisa ter consciência, um pouco mais de consciência do que você está sentindo, para você entender essa questão da frequência vibrátil. E a gente só tem essa consciência olhando para dentro, olhando para si mesmo, para o que está sentindo e fazendo perguntas. O que é isso que eu estou sentindo? E a resposta é bom? Se for bom, então tá do tédio para cima. Fica mais fácil de você identificar, certo? Aqui nessa escala dele, dessa escala aqui,
Se for uma coisa boa, está te trazendo alegria, está te trazendo um bem-estar, então é uma coisa positiva. Você já vai pegar ali, ó, do 8 para cima e vai identificar o que, que é. Ah, está mais perto disso, está mais perto daquilo. Agora, não, realmente é uma coisa que está pesando o meu coração, tá, sabe, tá apertando, não tá legal. Então, tá para baixo. É do 8 para baixo, você vai ter muito mais opções. Não é do 8 até o 1, é do 8 ao 22. E, e aí, mas assim, só de você saber que você. Às vezes a gente tá julgando que é medo e não é, porque tá legal, tá gostoso, tá leve, né? E a gente já começa a identificar que a gente estava achando coisas erradas aí no padrão vibrátil. Eu falei muito, mas eu não sei se eu expliquei, Cristina. Fala aí para mim se ficou legal isso ou Não, não. eu acho que deu, acho que trouxe mais clareza, sim, porque na realidade é bem isso, né? Assim, às vezes a gente não se dá conta de em que eu estou vibrando, né? E isso eu acho que é algo comum e faz parte dessa estrada que a gente tá aí, né? Que a gente trabalha, que a gente ama, que é o autoconhecimento. E aí você traz Exato. esse elemento que é fundamental, de você ser brutalmente sincero com você, né? Tem que ser. Analisar as suas emoções. E aí, o que acontece? Muitas vezes não é agradável você chegar à conclusão de que o que está doendo em você é um orgulho ferido. Como assim? E Eu, é, orgulhosa? sim. Logo E eu, sou ninguém assim, quer, o né? alecrim dourado. É. Isso, E nossa, aí, eu sou tão boa. tão boa. Então, assim, é importante a gente ter essa clareza para a gente não cair nesses erros, né? Porque assim, enquanto você não identifica, né, é como o bicho-papão imaginário, sabe, que quando você abre o olho e vê que não é nada, ele some, desaparece, e com isso, todos os seus medos, receios, tudo desaparece. Mas enquanto você não olha, enquanto você não abre o olho para ver, você está alimentando aquele monstro, está alimentando É, aquela, sabe, aquela fantasia, aquela mentira. Então, assim, verdade. e eu percebo, sabe, assim, tipo, nas consultas, nas terapias, tudo, eu percebo que muito do nosso sofrimento, né, muito do que prende as pessoas em dor é a falta dessa clareza, assim, desse olhar, sabe, de se permitir enxergar que você está no caminho, irmão. Você não está, sabe, assim, não se cobre tanto, as pessoas já querem estar na iluminação, não, imagina, eu não falo mal de ninguém, eu não isso, não aquilo, verdade mesmo, né? Então, assim, você tem que ter essa franqueza com você, para realmente Tem. enxergar isso e colocar para fora. E assim, de verdade, ontem eu vi um texto, né, que é exatamente isso. A gente não tem que querer, sabe, ser referência só de luz, de paz, de amor, de. Uhum, Não, porque nós não somos, isso é irreal. Nós sim. somos luz, mas nós somos sombra também. Nós somos Deus, mas nós somos o diabo também. Nós somos amor, mas nós somos ira e ódio também. Nós somos tudo, nós Uhum. somos o universo. Agora, E nós estamos nos domando, né? Nós estamos aqui uhum, justamente para olhar para tudo isso e ver o que que faz eu vibrar melhor, porque esse padrão vibrátil é bom para mim, para eu atrair para mim as coisas que eu desejo. Enquanto eu ficar vibrando baixo nessas coisas ruins que existem em mim, mas que a gente tem que escolher não ficar vibrando nisso para poder atrair coisas melhores, é, sabe, é exatamente isso. Não é assim, ah, eu tenho que ser bonzinho para agradar a Deus. Não, eu tenho que ser bonzinho. Eu tenho que ser aí, melhor, eu tenho que progredir nisso, no meu controle emocional, para eu atrair os meus desejos. Sabe? Tá tudo bem. Não é para agradar a Deus, porque para Deus, Ele ama você sendo imperfeito ou não. Para Deus está tudo bem. Deus te olha como uma criança. Né? Ele não vai te julgar, não é isso. Agora, você quer ter coisas melhores? Você quer ter uma vida mais leve, mais alegre, com menos coisa ruim, menos doença? Você precisa vibrar melhor. Então, a gente tem que olhar para isso com mais clareza. Não é questão religiosa, não é questão de moral, é questão de querer ter coisas melhores e viver coisas melhores. Porque
ficar, sabe, remoendo raiva, ódio, mágoa, essas coisas, traz o que pra gente? Doença. Verdade. Doença física, doença emocional, doença mental, traz Uhum. meleca, porque a gente fica vibrando na meleca, o que a gente atrai pra gente? Coisa ruim. Sim. Então, sejamos um pouco egoístas e aquela história, né? Sejamos um pouco malandro e o dia que o malandro souber que ser melhor, né? Ele vai ter coisas melhores, ele vai ser bom por malandragem. É mais ou menos isso. A gente já tá meio malandro, Cristina. Verdade. Verdade. É isso Tá mesmo. Sim. Gente, a minha Vamos internet lá. tá uma beleza, né? Para variar. Sim. Hum. Eu sugiro Você até que segue você aí? leia, porque aqui tá ruim a Tá. internet. Vai Você, lá, leia. você parou aqui no lembre-se? Lembre-se de que Sim, você vive em um universo? Tá. isso mesmo. Então vamos lá. Lembre-se de que você vive em um universo vibrátil e todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você consegue aquilo em que pensa, queira ou não, porque quando concentra sua atenção em alguma coisa e se sintoniza com ela de forma vibrátil, a essência vibrátil dessa coisa irá de alguma forma começar a surgir em sua experiência de vida. Pelo processo da realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na mente e oferece uma vibração que combina com a mente que ativou. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte de sua oferta vibrátil em resposta a coisas, pessoas e condições que observaram. Assim, a vida continua a se desdobrar da mesma forma, sem nenhuma melhora significativa no dia a dia, porque a oferta de pensamento permanece a mesma. Mas, se o processo da realidade virtual muda isso, fazendo uma vibração se movimentar muito além do ponto em que você se encontra atualmente, como o universo responde à sua vibração e não ao que você está vivendo agora, coisas incríveis e inéditas podem começar a fluir na sua experiência. Vamos lembrar dos 3 passos. Passo 1: pedir. É fácil, você faz isso o tempo todo. Passo 2: atender o que é pedido. Não é seu trabalho, a energia essencial é que faz isso. Passo 3: permitir, abrir-se para receber o que se pediu. É importante perceber que os passos 1 e 3 são diferentes. Você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. E para isso precisa alinhar-se. Como já vimos antes, o sinal de alinhamento é dado por suas emoções. Quando você se sente cansado, frustrado, raivoso ou ferido, está fora desse alinhamento. Não se culpe, se, nem se acuse quando se surpreender com um pensamento negativo. Você pode usar o processo da escalada da contemplação, que pode ser praticado em qualquer lugar. Mas esse processo da realidade virtual vai ajudá-lo da seguinte maneira: você vai se acostumar a reconhecer rapidamente um pensamento de resistência, para então sair dele com facilidade. Deixando o estado de resistência, a lei da atração vai responder a você de maneira positiva. Abraham fala-nos sobre o processo da realidade virtual. No processo da realidade virtual, você vai agir como um diretor de cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, deve se dedicar. Onde está a cena? Onde esta cena acontece? Escolha uma locação Decidir. que faça sentir-se bem. Deve-se Oi? O decidir. que eu falei? Nem vi. Dedicar. Dedicar. Verdade. Então, vamos voltar aqui, ó. Para iniciar o processo, deve decidir. Onde essa cena acontece? Escolha uma locação que o faça sentir-se bem. Pode ser um lugar que visitou ou que viu em um filme.
de que ouviu falar ou que imaginou. O ambiente é aberto ou fechado, de manhã, de tarde ou à noite. Como está o tempo? E a temperatura? Como você está vestido? Quem está com você? Escolha apenas coisas que o agradem, inclusive a pessoa com quem se encontra, caso decida estar acompanhado. Qual o seu estado de espírito? Você está rindo e conversando? Está quieto, apenas contemplando? Estabelecido o cenário, pode imaginar os diálogos. O objetivo deste processo da realidade virtual é fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na sua realidade virtual, você deve fazer exatamente como quer. Não use Não use esse processo para tentar melhorar uma situação existente, porque na tentativa de consertar alguma coisa, você trará a vibração existente para a sua realidade virtual. Ao fazer isso, perderá o poder do processo da realidade virtual. Isso é uma super dica, hein? Porque quantas e quantas vezes a gente fica querendo imaginar alguma coisa boa consertando o que está ruim, não é verdade? Então, fica só na imaginação daquilo que você realmente quer. E esquece, se daqui, tá ruim, podia melhorar. Não, imagina lá, já lá na frente, o melhor. O fundamental é sentir-se bem. Só há uma razão para o bem-estar, não inundar em detalhes a sua existência, respondendo ao seu desejo. É você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa. O exercício da realidade virtual vai treiná-lo a sentir-se bem a maior parte do tempo, como acontece com os músculos. Quanto mais praticar, maior o efeito. Incentivamos você a jogar quando estiver dirigindo, parado numa fila ou deitado na cama, ou num momento de calma, criando situações que lhe deem prazer. Você ativa uma vibração que realmente lhe fará bem. E com isso, a lei da atração vai combinar essa vibração. Não há nada mais importante do que você se sentir bem, e nada melhor do que criar imagens para isso. Temos amigos que se sentem tão bem com a realidade virtual que querem repetir sempre, porque nesse jogo tem absoluto controle sobre tudo. Todo Vamos mundo falar. quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar. Esse aqui é o processo que a gente também chama de cinema mental, né? Cinema mental, né? Que a gente faz. E de verdade, gente. Ué, Cristina, Cristina fechou a câmera. Eu já volto, já, peraí. Tá, tudo certo. De verdade, quando a gente faz esse processo, muita gente acha que está vivendo uma ilusão, né? Ah, mas para que eu vou fazer isso? É uma ilusão. Não, não é. Quando a gente faz esse processo, a gente está lá, vivendo aquelas coisas, porque essas coisas elas já existem em superposição de onda, né? Falando da física quântica. E, e de verdade, você, a sua essência, está lá vivendo aquela situação, aquela condição que você está criando na sua mente. Só que quando você volta, você tem essa sensação, né, de foi só uma ilusão, uma fantasia. Por quê? O que te faz sentir isso, o que te faz ter essa percepção é a mente e o corpo, porque eles não foram, eles não estiveram lá. E aí o que você tem que fazer nesse momento? Falar para eles, não, foi real. Eu estive lá, eu, essência, eu, capitão desse barco, estive lá, vivi tudo aquilo. Vocês é que não estiveram. Tá tudo bem, tá tudo certo. É real. Existe. Tá ali no futuro, ali, logo ali, né? Depois da curva. Eu não consigo ver ainda,
porque eu estou criando, mas está lá, porque eu já fui lá e vi. Então está tudo bem. Quanto mais você acreditar de verdade nisso, mais rápido isso vai se tornar real, entende? Vai lá, Cris. Todo pensamento o faz se sentir mal, que o faz se sentir mal é negativo. Os médicos podem ter diagnosticado ontem um grave problema de saúde e hoje você pode estar dirigindo por uma linda estrada em direção ao melhor dos programas. Na sua fantasia não há vestígio de doença em seu corpo, nenhum vestígio de doença. Se puder se manter com essa vibração por mais tempo do que mantém a consciência da doença, esta não poderá permanecer em seu corpo. Só está ali porque, de alguma forma, inconscientemente, você escolheu pensamentos cuja vibração combina com a escala da doença, com a essência da doença. Todo pensamento que você escolhe e que tenha uma vibração que sintoniza com a doença faz você se sentir mal. Você sente raiva, frustração, ressentimento, culpa ou medo. Esses pensamentos não lhe fazem bem, e você sabe disso, pois se não se, pois se sente mal quando os tem. Assim como dói tocar num fogão muito quente, dói ter pensamentos negativos. Legal, hein? Algo que você viveu há muito tempo e que não está ativa em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas em que você não está pensando agora, não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração, não mesmo. Por isso, você não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Fiquei com dúvida aqui, Dulce. Parece que eu não entendi. Lê de novo. Ó, algo que você viveu há muito tempo e que não está ativo em sua vibração, ou uma experiência vivida anteriormente, mas em que você não está pensando agora, não tem qualquer peso vibrátil no seu ponto de atração, não mesmo. Por isso, não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Eu acho que, tipo assim, ele coloca como se só é necessário se livrar dos pensamentos negativos recorrentes, né? Vamos supor, algo que Exatamente. aconteceu de ruim lá atrás, mas que, tipo, eu nem lembro mais. Então, tipo, não me Não, afeta, não tá no meu campo vibrátil. repetindo, você não fica revivendo aquilo. Tá tudo Aham, certo, faz parte da nossa experiência. De verdade, certo, gente. entendi. Esse planeta aqui é um planeta para a gente aprender e, assim, existem várias pedagogias, né? A pedagogia do fácil e a pedagogia do difícil. A pedagogia que puxa a gente para frente, tipo assim, vem amor, vem cá, vem. E a pedagogia do chute na bunda, para quem não vem no amor, sabe? Vai do chute na bunda, é mais ou menos assim. O Vai importante é ir catando para tudo. frente, né? E a gente ficar no negativismo olhando para as coisas que nos aconteceram, sabe? É aquela história. O mais importante não é o que nos acontece, é o que a gente faz com o que nos acontece. Se a gente ficar no vitimismo, né, no chororô, no ficar remoendo isso, a gente vai ficar fazendo cinema mental de meleca. Porque de verdade você revive. Assim como você vive o seu futuro, você vive o seu passado de novo. Para o subconsciente não Uhum, tem passado e futuro, tudo é agora. verdade. Bora lá. Às vezes, no convívio com outras pessoas, você ouve, vê ou cheira algo que dispara uma vibração dentro de você, que o faz se sentir mal quando é ativada. Quando isso acontecer, diga: Ah, meu sistema de orientação está funcionando. Alguma coisa negativa foi ativada em mim e não me fez bem, e não me faz bem. Porque ao ser ativada, essa vibração provocou uma resistência
que está rejeitando o bem-estar que eu sentiria se ela estivesse ausente. Isso. Essa é a hora de escolher um pensamento que o faça se sentir melhor. Se você vem praticando a realidade virtual, será muito fácil chegar a esse tipo de pensamento. Se não praticou, quando estiver tomado por um pensamento negativo, não terá, não terá nenhum lugar positivo para ir. Terá de esperar o pensamento se extinguir e começar imediatamente a praticar. E às vezes, gente, ficar esperando o pensamento negativo se extinguir, não, definitivamente não é a melhor opção, porque, Não, né, não é pode ser mais fácil. extingui-lo conscientemente, deliberadamente, é uma boa opção. E é aquela história, né? Verdade. Quando você está numa situação que você não consegue mudar a situação, você tem a opção de mudar o seu pensamento. E às vezes a gente tem esse ímpeto, né, de querer mudar a situação para se livrar daquilo, do que está te fazendo mal. Uhum. Mas o quanto você está aqui para aprender a lidar com isso? E assim, de verdade, eu não sou dessas de ficar remoendo. Você tenta. Se você não consegue, de verdade, realmente é hora, sabe, de falar assim, não. Nesse momento, eu não dou conta de lidar com isso, porque se você não consegue lidar com isso internamente e mudar o que você está sentindo, você tem que mudar a situação. Tipo assim, você está num emprego que você não está feliz, não está bem, não está bem, mas você julga que você precisa estar ali naquele lugar. E aí, primeiro passo? Tentar mudar você internamente, tentar olhar um lado positivo dessa situação. Se você não consegue, de verdade não consegue, pula do barco. Por quê? Você só vai conseguir adoecer nesse lugar. Você convive com uma pessoa, tem um relacionamento e essa pessoa não te faz bem. Você tenta mudar essa condição interna, porque não é a condição externa que gera o sofrimento. É o como você olha essa condição externa, entende? É o como você olha essa pessoa. Você achar que ela deveria ser assim ou assado é o que gera esse sofrimento na gente. E aí, você tenta mudar isso, você faz um esforço, mas aí você não consegue. Você vai ficar vivendo essa situação até quando? Até você cair de cama adoecido? Como seria você sair dessa situação, se fortalecer, né? Aprender a lidar com isso de alguma maneira e depois tenta mudar isso, tenta voltar para essa situação para. Existem várias maneiras. Eu não sou de verdade. Eu não acho que a gente tem que se rasgar, se a gente veio para aprender. Olha só, a gente está aqui para aprender, certo? A gente entra na escola para aprender. Mas quantas coisas a gente passou de ano sem aprender? Que ficou para a próxima, entendeu? Não, isso aqui vai ficar para a próxima. Esse daqui eu vou. E é mais ou Só menos tirou a assim. média, só. Vai chegar uma hora que você vai se deparar com essa lição de novo e você vai ter que aprender. Só que aí você já vai estar mais forte, mais consciente, e aí você vai aprender. É assim, sabe? A vida tem várias maneiras De e ela nos ensinar a dá mesma várias. coisa. A gente tem que ter um pouco de sabedoria e se preservar. E por quê? De verdade. A gente está aqui para aprender e progredir, mas não é adoecendo, não é se martirizando, não é. A gente não precisa fazer isso, tá? Não escolha isso. Ó, o Marcelo aqui. Botei ele aqui, mas estou Boa falando tarde. num. É isso aí. Então, eu não sei se eu estou sendo clara nas minhas explicações, sabe? Porque, Pode na ser que verdade, sim. eu estou falando de mim, para mim está claro, mas eu não sei se eu estou sendo totalmente clara com quem vai ouvir depois.
Acho que está sendo super válido. E sempre chega, né? A mensagem sempre chega. Para quem está na hora de captar, vai captar. Exato. Isso aí. Vamos lá. Ó. Outro exemplo do processo da realidade virtual. Quanto Deixa eu ler mais um praticar pouco. o processo. Ah, não sei, Posso não. ler? Tá bom, vai. Deixa eu ler um pouco. Tá bom. Abre o microfone. A Ju aqui diz que foi claríssima a explicação. Que bom, que bom. Estamos entendendo. Que bom. Outro exemplo do processo da realidade virtual. Quanto mais praticar o processo da realidade virtual, mais você estará praticando a vibração da não resistência. Quanto mais praticar a vibração da não resistência, melhor vai se sentir. Então, naturalmente, as coisas que deseja começarão a fluir facilmente na sua experiência. Só que é aquela história, né? Você faz a sua realidade virtual maravilhosa, abre o olho e se depara com a situação que está te gerando resistência. Você tem que escolher. Liga o foda-se. Entendeu? Liga esse foda-se, que aí sim você vai atrair para você facilmente as coisas que você está desejando. Porque se você ficar segurando esses negócios, sabe, essas pedras, não vai. É pesado para fluir, entendeu? É pesado ficar carregando pedra. Se puder, nesse momento exato, deixe o livro de lado e imagine uma situação ideal, com os detalhes mais agradáveis possíveis. O lugar, a estação do ano, a temperatura, a roupa que está usando, o vento leve que acaricia sua pele, o perfume no ar, a sensação de prazer e vitalidade no seu corpo, a beleza da paisagem, dos sons. Escolha uma pessoa especialmente querida para estar ao seu lado. Veja-a sorrir, abrace-a, caminhe de mãos dadas com ela, conversem sobre planos e sonhos. Fique o tempo que desejar. E assim, qual é o seu desejo? É ter uma casa incrível? É fazer uma viagem incrível? É fazer um cruzeiro? É fazer. É o quê? Né? É aqui que você vai realizar primeiro. Primeiro você vai realizar aqui na sua realidade virtual. Faça isso muitas vezes, viva isso, sinta os cheiros, os gostos, sabe? A textura, sinta tudo. E quando você estiver muito perto de viver isso, você vai sentir isso e você vai perceber e você vai sentir uma alegria imensa e daqui a pouco a coisa está começando a acontecer de maneira natural, porque você foi trazendo isso lá da dimensão espiritual, dimensão mental, emocional, para fisicalizar isso aqui. Agora, demite as melecas, gente, demite. Demite aí que eu estou demitindo aqui. Preocupar-se ou emocionar-se. Suas vitalizações estão, suas visualizações estão sintonizadas. Então vamos lá. Alguém nos disse, Abraham, para mim é difícil visualizar. Quando penso em ir para a realidade virtual, ela é apenas um espaço vazio, não sei fazer isso. E nós respondemos, você consegue lembrar fatos que aconteceram? Se consegue, pode criar a realidade virtual, porque o passado não está aqui agora. Ao se lembrar dele, você o recria a partir de alguma coisa, da sua imaginação, na verdade, né? Não há, portanto, diferença entre visualização e realidade virtual. É a criação de uma imagem com a intenção específica de lhe dar prazer. Experimente, praticando a realidade virtual e estimulando a sua imaginação. Você vai descobrir que o processo é uma maneira agradável de passar o tempo. Vai, sobretudo, vai perceber que a sua vibração, numa infinidade de assuntos, está mudando.
e sua experiência de vida começará a refletir essas melhoras sensacionais. E eu faço muito esse processo, gente, eu uso muito esse processo e é muito, muito incrível, assim, porque você é como se você realmente tivesse feito aquelas coisas, vivido aquela situação. E você volta dessa experiência trazendo essa alegria, né, de já ser real. Sim. E quando você É como tem se a essa gente voltasse revitalizado, não é, Dulce? É como se, revitalizada, imagina, a sensação que eu tenho é sempre assim, sabe? Quando você, para quem mora no litoral, pode ser diferente, mas assim, para quem mora distante, parece que o corpo da gente pede um contato com o mar, sabe? De vez em quando, pelo menos. E a sensação que eu tenho quando eu faço esse cinema mental, assim, essa realidade virtual, é essa, sabe, assim, de voltar de um banho de mar, que você volta revitalizado, sabe, uma cachoeira gostosa. É uma coisa maravilhosa, cara. Você volta, assim, numa vibração linda, cara, perfeita. você é de água, por isso que você sente isso. É muito gostoso. É muito gostoso. É Pois muito, é. muito bom. Mas assim, cada um vai ter uma percepção de assim, o que me deixa revitalizado é estar numa montanha, É. olhando aquele, aquele horizonte infinito, né? Que você não vê nem o fim, com aquela. Outros vão falar assim, nossa, eu gosto de estar numa caverna, né? Tem uma amiga que está aí fazendo jornada de caverna, gente, pelo amor de Jesus. Nossa, E sabe, e você, o que que te traz essa sensação de estar revitalizada, Dulce? então, eu tenho estado na minha casa, na minha casa, né? Que ela já existe no meu futuro, Aham. e a minha casa, ela é incrível. É uma casa dos meus sonhos, assim. E nela eu tenho todos os detalhes já, sabe? Assim, eu tenho o meu escritório com o meu Uhum. cantinho incrível de gravação. Eu tenho o meu jardim, eu tenho o meu pomar, eu tenho a minha horta de ervas medicinais. Eu tenho eu tenho uma piscina, apesar de não ser muito de água, não sou, mas eu quero ter, né? Então eu escolho ter uma piscina só para me dar trabalho. Falar igual todo mundo que tem piscina fala, ai, sempre quis, mas só dá trabalho, tá tudo bem, eu tô querendo repetir isso. E, e assim, para receber a minha família, para receber os meus amigos, para receber pessoas incríveis que têm aparecido na minha vida e que vão aparecer Uhum. mais, eu tenho certeza, sabe? Para receber a Cristina com os meninos e o marido dela, e o Nossa, Reginaldo, né? nem Enfim, ter falo. lugar, espaço e uma casa agradável, com um cheiro de baunilha. E Ai, que então delícia. isso me deixa radiante. E viajar. Eu amo viajar. Amo. Eu e Marcelo, gente, a gente é muito cigano, a gente gosta muito. E assim, a gente faz altas viagens. A gente já fez altas viagens reais, né, verdadeiras, mas nas minhas visualizações é muito incrível, assim, a gente faz muito mais. E assim, eu uso a caixinha, né? A caixinha que a gente falou ontem, que foi um processo que a gente falou ontem, Cris. Não sei se você leu, Hum. se não leu, se conhece. E Não. eu uso muito essa caixinha, né, virtual. A minha é virtual ainda, né? Mas eu vou colocando dentro da minha caixinha, o meu processo. E aí ali, tudo que está ali está perto de se realizar. Então, tudo ali já Legal. existe, tudo já existe e está perto de se realizar. Então é isso. E quando você olha Sim. para isso e acredita, não tem como você não realizar. Sabe qual que é? Aí não é mais assim. A dúvida não é se vai.
A dúvida é quando vai. Mas a gente só não fica olhando para isso, porque o quando não é com a gente. É só você abrir o seu receber e esperar. Abra o seu receber e só fica Isso. pronto. Né? Fica pronto. Você tem que estar pronto porque de verdade vai requerer ações. Não é mágica. A gente não está falando de mágica. É muito importante falar isso, gente. A gente não está falando de mágica. Quando eu falo da minha casa, o que eu tenho que fazer? Como é que se compra uma casa dessa? Com dinheiro. Com dinheiro. Essa casa ela não vai ser materializada como pegar uma impressora 3D e imprimir a casa. E até para isso requer dinheiro, né? Você precisa ter material para fazer isso. Mas assim, não é com dinheiro. E aí, aonde está a mágica? A mágica está em você abrir o seu receber para receber as oportunidades e possibilidades que o universo vai te trazer para que você receba o dinheiro para ter o seu sonho realizado. Então, não fica imaginando que a gente está falando de mágica, de ilusão, não é. E vão começar a aparecer oportunidades, possibilidades, que você vai olhar e falar assim, nossa, eu não fiz nada para que isso acontecesse. Sabe, é aquela ligação com aquele convite incrível. Ou aparece aquela pessoa para te ensinar uma coisa que faltava no seu quebra-cabeças e vai fazer você ganhar o dinheiro que se requer. Não importa, o como não é com a gente, mas a gente tem que estar preparado. Prepare-se. E aí, o que é se preparar? Faça. Aí vem a ciência para ficar rico, que é o nosso próximo livro, né, Cris? Pode ser esse? Pode ser ele, sim. Esse é incrível, e ele te fala como? Ele te fala assim, faça tudo de uma certa maneira. Como assim, de uma certa maneira? Você tem que ter... É uma ciência, olha só. Faça tudo de uma certa maneira. E aí, eu vou ensinar para vocês, gente. É difícil, não é fácil, tá? Faça tudo com amor. Tudo. Como se fosse para Deus, sabe? E aí eu aprendi isso muito recentemente. Porque eu li o Ciência para Ficar Rico já faz tempo. E como que é essa certa maneira? Primeiro, atendendo às leis do universo. Você tem que atender às leis, certo? Primeiro ponto. Segundo, faça tudo de uma certa maneira, atendendo às leis e com amor, dedicação, alegria. Como assim, Dulce? Tudo, tudo, tudo. É de lavar uma louça, é de esfregar um chão, até fazer a viagem dos seus sonhos. Mas tudo com amor e alegria. O pagamento para que aconteçam essas oportunidades e possibilidades na nossa vida é exatamente isso, a gente manter a vibração. E tudo que aparece para fazer, até o serviço chato, até o patrão, intolerante, que a gente não gosta muito, tudo isso, olhar para isso com amor e gratidão e alegria. É fácil? Se fosse fácil, estava todo mundo rico, né, gente? Só que isso é para quem? Para os fortes e conscientes. É usar a sua consciência para chegar nesse nível. E aí, eu fico olhando para trás e olhando quantas vezes eu fiz trabalhos incríveis. Eu nunca fui assim de medir esforços para fazer bons trabalhos. Só que eu fazia com raiva, às vezes. Sabe por quê? Porque aquela pessoa estava me espizinhando, ou porque estava me humilhando. Eu achava que estava, né? Eu achava que estava, mas tudo é percepção. Às vezes eu fazia com raiva. Eu tava criando oportunidades e possibilidades? Não, eu só estava fazendo serviços. Não é dessa certa maneira. Assim você não está criando, entendeu? Então, essa minha realidade que eu olho hoje aqui, que não é a dos meus sonhos, foi criado fazendo dessa maneira, que eu fiz. Então, hoje,
Eu estou buscando criar de uma outra forma, e é lógico que é músculo, você é um exercício diário, todo dia, toda hora, né? Ninguém é perfeito, como a gente mesmo falou, a gente tem que reconhecer que a gente não é ser iluminado ainda. Tá, estamos bem longe disso ainda. E, de verdade, gente, mas é músculo. Você olhar para tudo, ligando aquele botão vermelho, sabe? Do, do, do Silasque. E tentando olhar tudo por uma perspectiva positiva. Eu estou fazendo isso com amor e gratidão, porque isso está trazendo o meu sonho. E aí tem uma outra perspectiva que você pode olhar, se você for uma pessoa religiosa, que a Bíblia traz. A Bíblia fala disso. Olha que coisa interessante, que é o seguinte, tudo que você fizer, não faça para a honra das pessoas ou dos homens, faça para a honra de Deus. Faça para honrar a Deus. Porque quando a gente honra a Deus, eu vou buscar na Bíblia onde que fala isso. Não sei exatamente como são as palavras, mas assim, eu vou falar como que eu entendo, tá? Uhum. Faça para honrar a Deus, porque tudo que você estiver fazendo para honrar a Deus, você está criando a sua vida melhor, entende? Essa é a ciência para ficar rico. Então, hoje, eu leio a Bíblia, eu olho essas coisas e falo, gente, estava tudo aqui. Como que eu... Sabe, é porque a gente fica olhando a Bíblia como um livro de religião, e não é. É um livro de poder. É um livro de poder, sabe? E todos esses enviados que vieram, enviados desse Criador, eles vieram para nos ensinar o poder que nós temos. Mas nós não entendemos. E precisamos passar por todo esse longo caminho. Quer dizer, alguns entenderam, né? Alguns entenderam. Alguns E entenderam. ainda assim, né, Dulce? E assim, sempre é assim esse caminho. Que eu digo assim, no sentido de muitos ouvirão, né? Mas quantos realmente vai absorver aquele conhecimento, né? Sabe aquela história de olhos de ver e ouvidos de ouvir? De verdade, sabe? De você realmente se entregar para aquela verdade e integrar essas verdades na tua vida. Só para Só para convidar as convidar amigas. as amigas. Eu não A sei que sua hora que eu vou... casa linda. Eu acho que a sua casa linda deve ser. Com certeza. Isso, Só para convidar os amigos. já é, tá? Isso mesmo. Quero ter muito espaço e conforto e assim, de verdade, sem medir esforços para receber. Eu nunca fui boa de receber as pessoas. Sempre me julguei assim mal, uma pessoa que não recebe bem, sabe? Meio, Ah, mas eu estou mudando isso, porque eu aprendi daquela maneira, mas eu não quero ser daquela maneira. Então eu estou mudando isso em mim. uhum. Pronto, tá tudo certo. Vou te ajudar na sua visualização. Já estou imaginando na sua piscina comendo churrasco. Isso aí. Isso aí, amiga. Isso mesmo. Recomendo o filme Ellie. Como a Eli. Bíblia. Eli. Ah, É eu já Eli. vi esse É. filme. Esse filme é Como a lindo. instrumento de poder para os conscientes. Eli. Uhum. Eu já É vi esse lindo, filme. lindo esse filme. Mas É, acho que eu vou revê-lo. Gostei da eu ia indicação. falar, Cris. Quando eu vi esse Era filme, outra pessoa. eu Era era outra outra. pessoa, amiga. E eu gosto Era muito outra pessoa. Denzel Washington. Washington. Denzel Denzel Washington, Washington. gente, para falar, para pensar é fácil, né? Denzel Washington. Ó, tem que falar bem rápido. Denzel Washington. Fala devagar para você ver, sem bola. É Eu gosto verdade. muito dos filmes dele. Todos que aparecem eu vejo. Então quando surgiu esse filme eu vi, mas eu não, de verdade, eu não entendi muito a mensagem que ele trouxe, sabe? Assim, é lógico que no final a gente entende que é uma Bíblia em braille e tal, mas e que assim ele estava protegendo porque é um tesouro realmente, né? Era uma mensagem que havia sido esquecida. E o quanto, né, nós esquecemos? O quanto nós não Nossa, amiga. entendemos? O quanto a gente lê a Bíblia em
como se ela tivesse em braille, né? Sem entender o que está ali. Mesmo tendo olhos, mesmo ela não estando em braille e a gente não sendo cego. Enfim, o quanto, né? A minha vida inteira, eu fui cega para o que estava ali. E hoje eu começo a enxergar, hoje eu começo a ver, começo a entender, e assim, cada dia mais encantada, cada dia mais apaixonada por tudo isso, entusiasmada com tudo que o universo tem me trazido e estou aberta, tentando destruir as melecas que ainda existem, porque existem, né? Sou sombra também, sim. Sou ira também, sou coisa ruim ainda também, mas me trabalhando fortemente todos os dias para melhorar isso. Tá certinho. É isso. E o aprendizado é que é divertido, né? O aprendizado dói, mas é divertido. É porque é sobre isso, né? A vida é sobre isso. Não é o chegar lá, é o andar até lá, é o caminhar até lá, é o se relacionar até lá, as limonadas, as mousses de limão que a gente faz até lá, né? Não é o estar lá, é o trajeto mesmo. Pois é, mas... É como a escalada, né? Todo mundo sempre, às vezes, ridiculariza, falando, nossa, eu não vou ser alpinista para subir lá no morro, fazer uhul e depois descer. Mas não é isso, né? É tudo que ele aprende até chegar àquele cume daquela montanha. Exatamente. Sabe? Tipo, é aprender sobre o tempo, aprender sobre os limites dele mesmo, do corpo dele, da mente dele, do quanto que ele tem que dominar o medo, do quanto que ele tem que dominar como que fala? A ansiedade, respiração, aprender a respirar. Então, é tudo o que se aprende. Estar lá em cima fica desse tamaninho, é pequenininho. Exatamente. É só um uhul mesmo, né? Exatamente. Mas é E assim, falando disso, né, fazendo uma analogia para essa questão de evoluir vibratilmente, é exatamente isso. Exatamente isso. E vai chegar o dia que a gente vai olhar para trás e falar assim, nossa, olha, já escalei essa montanha enorme. Já estou bem acima de onde eu estava antes. Mas aí a gente vai olhar para frente e vai ver outras e outras montanhas ainda muito maiores para serem escaladas, né? Mas o mundo que a gente criou para chegar até ali vai fazer com que o tempo de escalada seja muito menor. Uhum. Então, para a gente, é aquela história, para a gente se tornar essa pessoa que a gente é hoje, levou muito tempo. No meu caso, 49 anos. Mas para eu me tornar a pessoa que eu desejo ser, o tempo é muito menor. É muito menor. Sim. Que agora você já tem consciência de onde você está e para onde você quer ir. Olha só, nós nos esforçamos para ser uma pessoa que nós não somos. Que nós, de verdade, não somos nós, não nos agrada totalmente. Imagina quanto esforço você tem que empregar para ser quem você é. É menos, entende? Porque você vai indo em direção ao que te dá prazer e alegria. Aí é tudo mais leve, né, Dulce? Mais leve, tudo mais divertido. Mais leve, mais rápido, exato. E também tem a questão da consciência, que é muito importante. Hoje nós conversamos, hein? Nós. Pois é. Mas tá tudo certo. Tá sim. Tá tudo bem, é isso mesmo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, coisa linda. Oi? Não sei se para você faz alguma diferença, se é segunda, domingo, sexta. Para mim não tem muita diferença. A diferença para mim faz agora esse final de semana, porque eu tô aqui na casa da minha família, né? Tô na casa da minha mãe. Aí é ver mãe, ver minha sogra, você entendeu? Então, assim, tem outra vibração. Mas é muito gostoso. Rever amigos. Muito bom. É isso mesmo. Daqui a pouco eu também vou estar viajando. Vou aí te visitar. Oba, vem sim. Você vai adorar. São João da Boa Vista é lindo. Tem um pôr do sol assim magnífico. Magnífico. Então, a gente tem que começar a fazer essas trocas. A Juliana já morou aqui do meu ladinho e não veio aqui na minha casa.
Eu estou esperando ela Olha aqui. só. Pois é. Então tá, gente. Por hoje é Bora. só. Mas, ó, se você não tem o livro físico, gente, compra esse livro para você ler aí na sua Vale a pena. casinha. Vale muito a pena, ele é muito baratinho. Tem aqui, ó, o link aqui embaixo no Universo Consciência. Vem para Bahia, meu povo. Pelo menos lá é mais quente, Minha ó. filha, olha, a Bahia tá em mim de um jeito, sabe aquela coisa assim, tipo, eu saio da Bahia, mas a Bahia não sai de mim. Eu tenho que ir, mas assim, sempre já com data de voltar, senão eu fico por aí mesmo, Ju. Que é tanto gosto que eu tenho nessa Bahia. Vocês são maravilhosas. Nossa, maravilhosas. Eu fico anos sem ir para Bahia. Quando eu vou, minha filha, nossa, é uma festa só. Falo, gente do céu, não tem problema não, é só alegria, é só festa. É muito bom. Seu pai é de lá, né? Seu pai mora... Meu pai é de Poções. Então, Poções da Bahia. é isso. Vamos criar as nossas possibilidades e oportunidades para a gente fazer uma festa bem grande lá na Bahia, levar todo mundo no meu jatinho. Então tá, amor. É isso, gente. Um beijo, será um prazer receber vocês. Gratidão, gratidão você, Ju, por tudo. Gratidão Beijo, pessoal beijo, para quem gente. viu, para quem vai ver. Beijo, bom final de semana. Sejam todos, né, muito felizes. Façam muito esse exercício, né, do cinema mental, como que ele chamou aqui o processo? Visualização, né? Não, é realidade virtual. Realidade virtual, pode ser cinema mental, pode ser visualização criativa, chame como quiser o processo, o importante é fazer. E é Isso aí. isso. Um beijo para todos e até segunda. Beijo! Vejam o vídeo de ontem, vale a pena, hein? Ele é curtinho, curtinho, vale a pena. Beijo.